Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito animada, porque este aqui é o vídeo de abertura 2024. Eu sei que o ano já começou há quase 2 meses, mas este poema aqui é o primeiro poema que eu compus neste ano. Ele foi escrito no dia 2 de janeiro de 2024. Ah, e não esqueçam o nosso novo formato, né? Agora, primeiro eu explico a origem, o porquê eu compus o poema e depois eu recito, ok? Vamos lá? Este poema fala sobre o tempo. E nele, uma arte levou a outra arte. Deixa eu explicar melhor. Foi um dia em que eu estava novamente pesquisando sobre escritores brasileiros. E eu estava no Google, rodando assim, sem achar nenhuma obra que me interessasse ao ponto de eu querer escrever algo semelhante. Porque eu sempre gostei de escrever poemas que têm alguma coisa a ver comigo, que tem um tema que eu tenha experiência sobre, um tema que me fascine, algo que me desperte interesse, pelo menos. Por exemplo, eu não quero escrever um poema sobre alguma coisa que eu nunca vivi, que eu nunca senti. Então, tinha poemas ali que eu não pensava daquela forma. Eu até achava bonito, mas não era o tipo de poema que eu acho que me representava. Então, eu não queria escrever um poema sobre aquilo. E eu estava lá rodando assim, e aí, de repente, eu vi no canto inferior direito da tela, tinha um videozinho ali, assim, passando. Eu acho que era um anúncio de alguma coisa, nem sei do que era o anúncio, na verdade. Era um anúncio de alguma coisa e ele estava passando lá várias pinturas do surrealismo. E eu vi uma pintura em específico que me chamou a atenção, que se chamava A Persistência da Memória. E o que me chamou muito a atenção nessa pintura foram os relógios, que eles não estavam perfeitos ali, como que a gente costuma ver sempre. Eles estavam meio deformados, parecia que eles estavam derretidos, como se fosse uma folha de papel que ficou molhada e ela ficou toda molenga, assim, e aí você colocou em cima de alguma coisa e ela ficou lá toda, assim, que nem uma gelatina. E aí eu olhei e eu falei assim, nossa, os relógios estão deformados. E aí é isso que eu gosto do surrealismo, na verdade, né, porque como não é uma coisa que você vê como na vida real, o seu cérebro interpreta aquilo do jeito que você achar melhor, entendeu? Então aquela pintura tem um significado diferente para cada um. E quando eu vi os relógios deformados, né? Relógio para mim sempre significa tempo, porque relógio mostra a hora é tempo, né? Quando eu vi os relógios deformados, eu falei, relógios deformados, é como se o tempo estivesse deformado, mas como o tempo pode estar deformado? E uma viagem no tempo, um tempo parado, o tempo bagunçado. E eu comecei a pensar assim, e eu falei, nossa, e o tempo? E eu falei, nossa, que incrível, é um ótimo tema para um poema, o tempo. É um tema fascinante. E aí eu lembrei que alguns anos atrás eu já tinha escrito uma música chamada Se o Tempo Fosse Meu, que eu já publiquei aqui no YouTube. Então, se você não assistiu, vai lá e assistir, porque tá bem legal. Eu já tinha escrito uma música sobre o tempo, mas nessa música eu tava falando se o tempo fosse meu, se eu pudesse controlar o tempo, o que eu faria. Só que nesse poema eu resolvi falar do tempo como ele realmente é. Eu quis falar que ele cura tudo, que ele não espera ninguém, como a gente não consegue controlá-lo, como todos precisamos dele, como às vezes nós queríamos poder fazer com que ele passasse mais rápido ou mais devagar, mas o que eu falo bastante nesse poema também é que o segredo não é desejar voltar no tempo, é aproveitar ele, é aproveitar o tempo ao máximo possível para que você nunca se arrependa daquilo que você fez, para que você nunca tenha essa necessidade de voltar no tempo, porque você sabe que você fez o máximo que você podia, que você aproveitou ao máximo, que você não passou uma vida sem fazer as coisas que você queria, as coisas que você sonhava, que você aproveitou o seu tempo ao máximo e que você não o desperdiçou a vida toda. Vamos ouvir? O tempo. Te contam, te marcam, tentam te controlar, mas a verdade é que ninguém pode te segurar. Tantas pessoas que não sabem te administrar e que dizem, se eu pudesse no tempo voltar. Na verdade, não foi o vento que levou,
Foi o tempo que curou. Dizem que o tempo não para e não vai te esperar. Mas isso não é problema para quem sabe aproveitar. Dizem que você passa muito devagar quando deveria voar e que se apressa quando deveria se arrastar. Mas você nunca muda, nunca para ou se apressa. As pessoas é que têm pressa. Você é um enigma e um mistério. Há homens que podem comprar o que quiserem, menos o tempo, que é o que mais querem. Está aqui, ali, em todo lugar. Mesmo assim, ninguém consegue pegar. O segredo mesmo é aproveitar, para que nunca seja necessário no tempo voltar. Eu espero que vocês tenham gostado do poema, da lição que ele traz também e do vídeo. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!